Sou o padre Fernandes Elias Júnior, diretor do Museu Arquidiocesano de Araçaca do Rio de Janeiro. Reverendíssimo Paulo Cláudio, pároco da Catedral Metropolitana, em cuja pessoa cumprimento os demais sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, ministros religiosos aqui presentes, distintas autoridades, senhoras e senhores. A exposição Caminhos da Fé, que ora se inaugura, referente a diversas efemérides da história religiosa desta terra fluminense, como sejam os 450 anos da criação da Freguesia, 350 da Diocese, 50 anos da Catedral Metropolitana e 25 anos da abertura deste museu ao público, revela o cuidado que a Igreja dispensa à preservação da memória, com o fim de oferecer à sociedade o ensejo de conhecer um pouco mais da sua própria trajetória de fé, através das obras sacras que foram conservadas. O que a presente exposição nos propõe é, portanto, uma imersão no nosso próprio passado eclesial. Apraz-me parabenizar o digníssimo diretor deste museu, Arquidiocesano de Araçaca, o padre Fernandes Elias, juntamente com toda a sua equipe, pela belíssima iniciativa e trabalho na organização desta importante exposição na oportunidade das comemorações já mencionadas. A Igreja Católica no Rio de Janeiro, pela sua antiguidade, é guardiã natural dos ecos e vestígios da memória da ação eclesiástica nesta metrópole carioca e, em certo sentido, do próprio país, visto que em épocas distantes a jurisdição eclesiástica fluminense, com sede nesta capital, abrangia um vastíssimo território que se estendia de Porto Seguro, no sul da Bahia, até o Rio da Plata, na Argentina, pela costa marítima, e desta até os confins do interior brasileiro então conhecido. É bom estarmos aqui. Digo mais, é mesmo necessário estarmos aqui. Vejamos o porquê. O Museu Arquidiocesano de Araçaca, pode afirmar, é uma realidade necessária, porque nos sensibiliza e conscientiza do valor das nossas raízes. O que seria de uma árvore sem as suas raízes? Não poderia se sustentar, cairia, morreria. Algo semelhante acontece conosco se desprezarmos a memória do nosso passado. O saudoso Papa Francisco nos alertava sobre isso, dizendo, abre aspas, a falta de memória histórica é um defeito grave da nossa sociedade. É a mentalidade imatura do já está ultrapassado. Conhecer e ser capaz de tomar posição perante os acontecimentos passados é a única possibilidade de construir um futuro que tenha sentido. Não se pode educar sem memória. Recordai os dias do passado. Fecha aspas. O Museu Arquidiocesano de Araçaca justamente busca colaborar na correção desse defeito grave do qual falava o mencionado Pontífice, proporcionando a todos o acesso a este local que documenta de modo visível o percurso da Igreja ao longo dos séculos, no que diz respeito ao culto, à catequese, à cultura e à caridade, e que tem a função de comunicar o sagrado, o belo, o antigo e o novo. Acerca da valorização e preservação da memória, seguindo a linha dos seus predecessores, o Papa Leão XIV também já se pronunciou sobre isso quando escreveu, abre aspas, vivemos num mundo que tende a esquecer, que corre rápido, que consome imagens e palavras sem sedimentar sentido. A Igreja, ao contrário, é chamada a educar para a memória, não para se refugiar no passado, mas para habitar o presente com consciência e construir o futuro com raízes. O cultivo da memória sempre foi considerado um valor fundante para a história e a sobrevivência do cristianismo, de modo que se pode afirmar que o cristianismo se define como sendo uma religião
da memória. E o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro exerce nesse sentido um papel fundamental, ao possibilitar que a Igreja mantenha sempre viva a recordação da sua origem e custodie a lembrança dos seus primórdios, não somente com escritos, mas ainda com imagens, objetos, espaços, etc. Desse modo, ao elucidar o percurso de evangelização já realizado, ela inspira e anima a ação eclesial presente a prosseguir com ânimo o seu caminho. Nisso se percebe que o Museu de Arte Sacra exerce uma função nitidamente pastoral, que não pode ser subestimada. Ao contemplarmos daqui a pouco os objetos sacros aqui na exposição, trazemos à mente a história de tantas gerações, homens e mulheres que viveram antes de nós, neste mesmo território, em épocas, condições e possibilidades muito diferentes das que vivemos, mas professando a mesma fé que nós professamos. Nos objetos sacros expostos, vemos como que os elos de uma corrente que nos une ao passado de nossa igreja particular de São Sebastião do Rio de Janeiro e que, remontando no tempo, nos liga aos primórdios do próprio cristianismo. Sintam-nos felizes e, ao mesmo tempo, desafiados a levar avante a chama da fé herdada dos nossos antepassados e de transmiti-la às gerações vindouras, a fim de que ela nunca cesse de brilhar. Para isso, é necessário se deixar iluminar pelos esplendores da verdade encarnada nas obras sensíveis e de reconhecer as marcas do trânsito domini, isto é, da passagem do Senhor na história dos homens. A visita ao Museu Eclesiástico, como este que nos acolhe nesta tarde, inspira gratidão pelos feitos do passado, mas também compromisso em relação ao presente e ao futuro. Não se trata, portanto, apenas de uma proposta turístico-cultural, porque muitas das obras expostas são expressão da fé dos autores e nos remetem para o sensus fidei da comunidade. Além disso, visto que por sua própria natureza a fé tende a se expressar em formas artísticas, uma iniciativa como a desta exposição histórica, Caminhos da Fé, tem o potencial de orientar os corações, as mentes e as vontades para Deus, enquanto nos convida à contemplação dos testemunhos históricos, de sinais sensíveis que nos falam de um caminho de fé percorrido por gerações pretéritas. O atual pontífice, falando aos arqueólogos, perguntava, e tais perguntas se interessam também aos museólogos, arquivistas, historiadores, etc. Perguntava se eles estavam dispostos a investir na cultura, apesar da crise, a promover o conhecimento, apesar da indiferença, a defender a beleza, mesmo quando ela parece secundária. A exposição Caminhos da Fé, neste Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, responde, portanto, positivamente a essa interpelação feita por Leão XIV. Ao saudar essa exposição Caminhos da Fé, na pessoa do digníssimo diretor deste museu, o reverendo padre Fernandes Elias, auguro que iniciativas como esta se multipliquem sempre mais, e não apenas em âmbito eclesiástico, a fim de que não falte às gerações presentes a necessária tomada de consciência quanto às bases sobre as quais elas estão assentadas, e assim elas possam se projetar para o futuro com um senso maior de responsabilidade social e, sobretudo, com mais coragem e mais esperança. Muito obrigado.